Vamos tentar aqui esmiuçar um pouco, tentar destrinchar aqui o efeito das redes sociais, ou antissociais, como eu gosto de chamar, apesar da minha diretora Helena não gostar muito dessa expressão. Vamos que vamos aqui falar de eleição municipal. A corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo segue a todo vapor. Mas fica aquela dúvida aí até que a gente tem repercutido muito. Afinal, o que é mais importante? Um arco de alianças robusto ou o engajamento nas redes sociais, né? E as polêmicas, claro, que estão dando certo e rendendo cortes e frutos eleitorais. Será que realmente o mundo virtual está sendo sentido pelas urnas? Em outubro a gente vai descobrir. As buscas pelo nome de Pablo Marçal, porém, candidato do PRTB, claro, de Levi Fidelix, o finado Levi Fidelix, chegou a 52% no Google, segundo o levantamento da própria plataforma, tá? Que esse levantamento, claro, aconteceu entre 9 e 15 de agosto. Guilherme Boulos, do PSOL, a título de comparação, foi o segundo, mais procurado, com 21%. Tabata Amaral, do PSB, teve 11% do interesse dos usuários. O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, ficou em quarto lugar, com 8%, seguido, claro, por Zé Luiz da Atena, que concorre pelo PSDB, que teve 7%. Quero entender a sua visão sobre isso, Pepe. Uma das grandes interrogações aí dessa eleição, né? Porque nem sempre o candidato ser buscado no Google é algo positivo. Às vezes ele pode ser buscado no Google por ser um mero desconhecido ou por alguma grande cagada que ele tenha feito no passado. Como é que você está vendo essa questão de interesse poder traduzir em voto, possivelmente? Não dá para você fazer essa relação, né? Interesse ser traduzido pelo voto, mas dá para você fazer a relação de que a população está mais interessada e curiosa em relação ao Pablo Marçal. O fato dele ser mais buscado no Google, né, diz exatamente isso, né? A população está curiosa, está ouvindo falar nele pela primeira vez agora, boa parte da população. Então a busca... Pepe, uma breve interrupção, claro, o comentário é teu. A gente vai estar voltando para você que está sintonizado aqui no nosso Morning Show. Nosso querido Felipe Monteiro com a palavra aqui. O tema da vez, esse engajamento digital vai ser traduzido em votos na urna na hora do vamos ver na hora H. Pablo Marçal, de acordo com o levantamento recente do Google, o candidato do PRTB é muito à frente dos seus concorrentes, o mais pesquisado. A ver se interesse por pesquisa vai se traduzir em prestígio eleitoral. É a pergunta da vez. Pepe. Então, o que eu estava falando aqui, Marinho, não dá para você fazer essa relação de que as pessoas estão buscando mais o Pablo Marçal, logo o Pablo Marçal teria mais voto. Mas dá para você fazer uma relação de que as pessoas estão mais curiosas e mais interessadas em conhecer quem é o Pablo Marçal. Sem sombra de dúvida, né, o Pablo Marçal ele consegue manusear as redes sociais melhor do que os outros candidatos e é uma pessoa que está se fazendo discurso antissistema, né? E isso, de certa forma, você consegue ter o amparo de boa parte da população que está conhecendo ele agora, não é? Eu venho falando aqui isso inúmeras vezes, né? De que o Pablo Marçal, ao falar e ao se colocar como voto antipolítica, ele agrega grande parte da população que é contra os políticos e é contra a política de forma tradicional. Agora, falar que isso vai render voto ao Pablo Marçal ainda é muito cedo. Tanto é que nas eleições presidenciais, eu lembro que o Bolsonaro tinha 5 ou 6 vezes mais seguidores do que o Lula. E quem ganhou as eleições, no final das contas, foi o presidente Lula. Então não dá para você fazer esse tipo de relação, não. Bem lembrado. Dado o objetivo da realidade. Significa que a máquina nem sempre elege. É isso. Pelo estilo retrô dele, meu caro Paulo, eu acho que o Ricardo Nunes deve ter sido mais buscado no Orkut. Sem dúvida. Não é possível. Tinha uma comunidade lá. Mas Tinha uma comunidade. Sobre esse volume grande de buscas ao Pablo Marçal, eu acho que, primeiro, o que mostra o protagonismo dele nos debates que tivemos até agora. Mas o protagonismo foi pro bem ou pro mal? Porque a gente também não pode esquecer que os próprios adversários de Marçal, muitas vezes no confronto direto com ele, diziam: ele foi condenado por algo, por crime de roubo a banco, de assalto à velhinha, não sei o quê. Procure no Google. Então, os próprios adversários também incentivaram as pessoas a pesquisar pelo Pablo Marçal no Google. Então, tem aí um efeito duplo. E o ponto central as pessoas estão interessadas em conhecê-lo. Agora, uma vez conhecendo, vão gostar ou não daquilo que encontrarem no sentido de ser um bom prefeito de São Paulo. Essa é uma questão muito diferente. Excelente, mano, como sempre. Palumbo, agora a velha classe política carcomida, acomodada, defasada, jurássica, segue se apegando a velhos remédios para tentar curar uma doença nova. Doença, claro, na visão deles, que é esse
a política como entretenimento, um gênero do entretenimento, a gamificação da política, que são poucos que sabem manejar e jogar esse jogo decentemente. O Pablo Marçal é um hábil jogador. Como é que você está vendo isso? Conta pra gente. Ele realmente é um hábil jogador. Ele aprendeu rapidamente a cativar a população. Está aí o tamanho de buscas por ele no Google. Agora, a gente tem que levar em consideração que o Rodrigo Garcia, Márcio França, mesmo com a máquina, não foram eleitos. Então, não é porque você tem um monte de partido político, você vai ter mais tempo de TV, porque hoje em dia as pessoas estão sintonizadas neste aparelhinho aqui, ó, chamado telefone celular. Muitos não têm nem tempo de ouvir um debate, não tem tempo para absolutamente nada, mas quando está no ônibus, quando está no táxi, no Uber, eles acabam utilizando o aparelho celular e não a TV. Eu acho que ele pode surpreender muito mesmo. Outro que também pode surpreender, apesar das pessoas não acharem isso, é o Datena, pela popularidade dele, principalmente nas regiões periféricas de São Paulo. As pessoas adoram o Datena, isso eu posso falar porque eu convivi muito, eu vou muito em comunidade e eles sempre perguntam dele. Então, esses dois nomes aí podem surpreender, sim. Sem dúvida. Só acho que o Datena está precisando mostrar um pouquinho mais de interesse. Parece que ele está fazendo um favor para os eleitores de ter botado a cara. Verdade. Essa postura não cai bem. É verdade, sabe? Tem razão. Quase que está fazendo um favor, concorda? Você tem razão. Então, eu concordo plenamente com você. Falei, você tem que se jogar de cabeça na campanha. Enfim, mas a ver, muitas interrogações, muitas variáveis, a gente vai estar trazendo, claro, novas pesquisas aí pererecando e já inundando as redes sociais, vocês vão poder acompanhar sem dúvida alguma. Quadro aparentemente estável, subida ali tímida ainda do Pablo Marçal, mas enfim, a gente vai estar trazendo tudo, claro, na grade de programação da nossa querida Jovem Pan.